Olá, pessoal! Estamos ao vivo pelo canal do CIEM Cursos, hoje trazendo o tema Projeto Elétrico Residencial. Meu nome é Paloma Evangelista, nós somos do CIEM Cursos e estamos aqui diariamente, ou semanalmente, ou quinzenalmente, trazendo algum tema aí relevante da construção civil para vocês. O tema escolhido de hoje é Projeto Elétrico Residencial e nós convidamos aí, por meio de nossas redes sociais, o pessoal que nos segue, ou você que não conhece ainda o CIEM, para que venha participar conosco nessa tarde, traga suas dúvidas, conversar um pouquinho sobre o que é o projeto elétrico, esse projeto aí que é de fundamental importância para a construção civil, e quais são as diretrizes, como é que você tem que fazer um projeto elétrico, quais são as suas dúvidas. Eu queria que o pessoal que está entrando aí no canal que falasse, desse um joinha aí, falasse se está ouvindo direitinho aqui a nossa transmissão, se ela está clara, se ela está limpa. Então, hoje, a live é sobre projeto elétrico residencial. Eu queria saber se você faz projeto elétrico residencial, se você quer fazer, se você já teve alguma proposta aí de projeto, né? Então, nós, engenheiros, arquitetos, nós estamos frequentemente aí sendo solicitado para vários tipos de projeto. Projeto elétrico é um projeto aí que ele é muito frequente aí na área da construção civil. Queria dar uma boa tarde para vocês e começar aqui a nossa live. Então, pessoal, hoje a live é sobre projeto elétrico residencial. Gostaria de chamar aqui para conversar conosco o professor Thales. O professor Thales Bruno, ele já está conosco aqui desde 2017, ele assume aí essa parte de projetos elétricos e de cursos correlatos aí a projeto elétrico, a instalações elétricas, e vai trazer um pouquinho da experiência aqui para ele. Já estão falando aqui, está ótima a transmissão. Então, aproveitar que chegou mais gente aqui. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Paloma Evangelista, sou diretora do CIEM Cursos, estou à frente do CIEM Cursos. CIEM Cursos, uma empresa aqui de Natal, Rio Grande do Norte, e nós estamos tendo assim, a felicidade nesse novo normal de estar aí alcançando, chegando aí na casa de vocês. E gostaria de chamar agora, sem mais delongas, o professor Thales Bruno. Professor Thales, boa tarde. Boa tarde, Paloma. Boa tarde, Thales. É um prazer participar de mais uma participação do CIEM nesse período difícil, mas que está retomando gradualmente, né, que é o período da pandemia, e poder contribuir com nossos alunos, com nossos ouvintes, com os nossos fãs também, né, a Com respeito de mais um certeza. tema, a respeito de mais um tema tão importante na construção civil, que são as instalações elétricas. E Professor mais Thales, especificamente na parte de projetos. a gente já se conhece há algum tempo, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho para os alunos, para quem está nos vendo agora, um pouquinho sobre sua trajetória, né? Eu sei que tanto eu como você, a gente vem lá da escola técnica, né? Que hoje são os Cefetes, né? A gente é mais velho, a gente é da escola técnica. Né? E queria, assim, primeiro, assim, agradecer de antemão a sua presença, a participação, agradecer e assim utilizar essa live de hoje para agradecer a todos os nossos professores que vêm se reinventando nesse novo normal. Então, eu queria que você se apresentasse, né? E vou deixar aqui você à vontade. Depois que o professor se apresentar, ele vai falar um pouquinho sobre o projeto elétrico, pessoal. E quem tiver perguntas, pode colocar aí no chat para a gente. Professor Thales, pode fazer suas apresentações. Então, me chamo Thales, né? Thales Bruno. Como o Paloma já falou, comecei essa minha trajetória na área da eletricidade, também na escola técnica. Na verdade, Paloma, comigo foi Cefet, né? Aí eu estudei no curso de eletrotécnica no Cefet. Você entregou a minha idade agora. Tudo bem. E aí, a partir do Cefet, foi só aumentando a paixão por essa área de eletricidade. Tanto é que eu decidi fazer a faculdade de engenharia elétrica. Então, logo após o curso técnico, eu ingressei na faculdade de engenharia elétrica, onde passei aí os 5 anos estudando e sofrendo um pouco para a gente ter um pouco mais de conhecimento, para aumentar mais o leque de atuação na área elétrica.
E durante a graduação de engenharia elétrica, eu tive algumas participações em algumas empresas na forma de estagiário. E aí foi durante o período de estágio que abriu mais ainda o entendimento e as habilidades na área de projetos de instalações elétricas. Logo após a graduação de engenharia elétrica, e veio o mestrado, e aí só tem melhorado. Na área profissional, como eu já falei, já atuei em algumas empresas de escritórios de engenharia, na verdade, engenharia civil, onde a minha contribuição era na área de instalações elétricas, nos projetos de instalações elétricas. E tanto de instalações elétricas prediais, como também outras mais específicas, como subestações, alta tensão, dentre outras. Né? Mas aí boa parte foi na área de instalações elétricas prediais, residências, prédios, etc. E aí agora, depois disso, eu atualmente trabalho no setor de manutenção da universidade, onde eu continuo também fazendo projetos de instalações como autônomo. E é isso Muito aí. bem. Mas, assim, a sua primeira inclinação, porque todo mundo sabe, né? Quem já me segue, que eu vi falando aí também, eu sou técnica de edificações, né? E fiz engenharia, e depois me tendencionei, né? Fui para o lado do meio ambiente, né? Que é a minha especialização. Mas eu nunca tive, assim, eu nunca tive afeição por projeto elétrico. Eu nunca tive, eu faço, como todo engenheiro faz, né, pessoal? Todo engenheiro é apto, o Thales vai falar aí um pouquinho sobre isso, a fazer aí, todo engenheiro, todo arquiteto a fazer projetos de instalações, mas eu nunca me afeiçoei, né? Você se afeiçoou lá atrás. Foi quando você escolheu, assim, você já sabia o que era, ou você fez como todo mundo que entrava na escola técnica? Eu vou ver, gostei mais desse daqui. Você já tinha uma noção? Não, na verdade, eu não tinha noção, não. Foi como a maioria. Eu entrei na escola técnica, na verdade, foi como uma opção. Entrei, vou ver no que vai dar. E aí, durante as aulas, os estudos, fui gostando, tomando gosto, e aí só foi aumentando o gosto. Tanto é que a gente foi para a graduação, para a engenharia, e estamos aí hoje. Ok, Thales. Então, eu vou deixar que você compartilhe a tela e comece a fazer a sua explanação. E no final, a gente volta aqui para fazer mais algumas perguntas. Assim que você acabar, você me chama, tá ok? Tudo bem, vou compartilhar minha tela. Só um pouco antes de compartilhar, assim como o Paloma mencionou agora, né, minha graduação é em engenharia elétrica, e eu conheço muitos colegas, assim como Paloma, engenheiros civis, arquitetos, e assim como ela mencionou, não tem tanta afinidade com a área de instalações elétricas. E porque, não sei, talvez uns acham muito difícil, outros acham complicado aprender, enfadonho, quando na verdade o que eu vou tentar passar aqui é uma coisa que não é difícil, né? Que vai ser mais ou menos o que a gente vai ter lá na frente, né? No curso. Então, eu vou tentar desmistificar alguns conceitos que o pessoal da área de civil acha um pouco complicado, quando na verdade não é. Tá bom? Vou colocar aqui minha tela. Todos conseguem visualizar aí? Está ok, professor. Pode continuar. Eu vou aumentar aqui. Ok. Pronto. Então, na verdade, o que eu pretendo falar aqui é basicamente alguns fundamentos, porque, na verdade, o conteúdo é bastante extenso para falar em uma live apenas. Teriam que ser, na verdade, várias lives, né? Mas aí eu vou falar aqui dos fundamentos do projeto, de um projeto elétrico. Já me apresentei, vou passar algumas coisas. Então, para começar aqui, as instalações elétricas, as edificações, elas são atendidas, na verdade, pela concessionária de energia elétrica local, pela distribuidora de energia elétrica local, e, na verdade, existe um termo técnico chamado tensão de fornecimento. Tensão de fornecimento é um termo técnico, mas é o que a gente conhece como 220 volts. Aqui tem dizendo
algumas formas de atendimento que a concessionária atende às edificações, como, por exemplo, alimentação em baixa tensão, em alta tensão de distribuição ou em alta tensão de subtransmissão. São termos mais técnicos, mas a gente vai focar aqui na alimentação em baixa tensão. A alimentação em baixa tensão, pessoal, é o que a gente conhece como 220 volts. A norma ela define baixa tensão como toda instalação elétrica até 1.000 volts em corrente alternada. Então, 220 volts é abaixo de 1.000 volts, a gente considera como baixa tensão. Quando na verdade, só para reforçar, a área de atuação da engenharia civil na parte de instalação elétrica é baixa tensão. Né? Quando já passa para alta tensão, já tem outras normas, que é aí onde entra o pessoal da engenharia elétrica. Mas na área de atuação da baixa tensão tem muita coisa para ser feita, porque, na verdade, na área da baixa tensão é onde a gente mora, é onde tem o comércio, onde tem a indústria também. Então, a área de baixa tensão é muita coisa. A gente vai tentar focar na parte de baixa tensão e também em residência, que é para o básico, o fundamento, para entender outras coisas. Então, essa alimentação aqui na nossa área de atuação, que é Rio Grande do Norte, é em 220 volts monofásico, certo? Se a carga instalada daquela edificação for até 15 kW, e se for acima de 15 kW, vai ser trifásico, nas tensões de 220 volts ou 380 volts, que é o que a gente conhece aqui como tensão trifásica. Vou tentar trazer aqui os termos técnicos, tentar colocar na linguagem mais acessível possível. E esses outros tipos de alimentação em alta tensão, de distribuição e de subtransmissão são os casos específicos da engenharia elétrica, que não é o nosso caso aqui dessa live hoje. Então, na área de concessão aqui do Rio Grande do Norte, onde a distribuidora é a Cosern, as características é o seguinte: em baixa tensão é 380, 220 volts, né, se for trifásico, fornecendo 4 fios. Desses 4 fios da instalação elétrica, 3 são conhecidos como fase e o outro é o neutro. Né? E na alta tensão é outro sistema, é outra tensão, como já falei, não é o caso aqui da nossa live hoje. Pronto, aí para fornecer energia elétrica para uma edificação, a concessionária precisa que o proprietário prepare o que a gente chama de padrão de entrada, onde isso aí está presente no projeto de instalação elétrica. Padrão de entrada é todo o padrão que a concessionária exige para que ela possa fornecer energia elétrica dentro daqueles níveis de tensões de 220, que basicamente são os condutores, os acessórios, e outros itens a mais que vier precisar para que a concessionária forneça energia elétrica. Esses condutores, esses acessórios, a forma como ele deve ser instalado, estão presentes na norma da própria concessionária. E aí uma coisa interessante que a gente também não pode deixar de mencionar quando a gente fala de instalações elétricas de baixa tensão são as normas. Então, como a gente já sabe, existe uma norma que rege as instalações elétricas de baixa tensão. Essa norma é a NBR 5410 da ABNT. E dentre a ABNT, essa é a principal norma. As demais são mais específicas, como, por exemplo, norma para uma tomada, norma para um tipo de lâmpada, norma para iluminação. São normas que trabalham em paralelo junto com a NBR 5410. Então, além da ABNT, a gente também é importante observar as normas da ANEEL, no que se trata do fornecimento de energia elétrica, e também as normas de segurança, que é a NR10, a norma de segurança do trabalho. Então, principalmente NR10 com NBR 5410 devem andar juntas no que se trata das instalações elétricas de baixa tensão. E aí é importante seguir a norma, porque a norma ela é citada em algumas leis brasileiras e o profissional que se preza tem que fazer os serviços, prestar um serviço dentro do que está escrito na norma. Então, um exemplo bem prático é o que está escrito lá no Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 39, onde diz que é vedado ao fornecedor de produtos e serviços colocar
no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes. Caso essas normas não existam pela ABNT, então deve ser outra entidade credenciada pelo Conmetro. Então, a importância aí de a gente seguir a norma, não só pelo padrão, não só pela qualidade e segurança, mas também pela obrigatoriedade da legislação. E aqui eu cito também mais outros artigos do Código de Defesa do Consumidor. As normas também são também citadas pelo Código Penal também, dentre outros. E aí as instalações, a NBR 5410, que trata das instalações de baixa tensão, como eu já falei, é aplicado em tudo aquilo que a gente diz que é instalação de baixa tensão, tudo aquilo até 1000 volts, ou seja, residências, comércios, prédios públicos, até mesmo nas indústrias, em estabelecimentos agropecuários, em trailers, em campings, em marinas, em obras de construção ou reforma civil, em estabelecimentos de feiras, exposições, parques, tudo isso necessita de instalações de baixa tensão, então tem que seguir a norma NBR 5410. Eu sempre costumo dizer que a NBR 5410 é a bíblia da instalação de baixa tensão. Se o profissional ele quiser saber bem, sair muito bem na área de instalações, de projetos principalmente também, tem que ser um bom conhecedor da NBR 5410. A NBR 5410 ela é bastante extensa, então o que eu vou falar aqui são apenas a parte fundamental, né, básica, para que a gente possa entender um pouco o início do projeto de instalações elétricas. Então, olha, por que é importante seguir a norma? Porque ela fixa as condições mínimas exigíveis às instalações elétricas, a fim de garantir o seu funcionamento perfeito e a segurança das pessoas e animais domésticos e a conservação dos bens. Então, ou seja, o que está na norma é o que a gente tem que seguir o mínimo, né? Para que as coisas funcionem, para que a instalação funcione de forma segura e perfeita, o mínimo é exigido lá pela norma. A gente pode até acrescentar um pouco mais do que a norma ela prediz, a fim de garantir um pouco mais de segurança, de confiabilidade, mas nunca a gente pode seguir menos que o mínimo recomendado pela norma, ok? E aí, um projeto mesmo, que é o nosso foco, projeto de instalação elétrica, qualquer projeto, ele é elaborado a partir de um projeto de engenharia civil, com suas plantas, com seus cortes, seus detalhes, e além disso, ele deve seguir o projeto, as recomendações da NBR 5410, bem como também, né, da NBR 5444, que é a norma de simbologia, e também demais normas que vêm dependendo da especificidade da instalação elétrica, né? Por exemplo, uma instalação de um hospital, aí tem que seguir também as normas do hospital. Locais de afluência ao público também tem que seguir essa norma, que não lembro agora na hora o número da norma, mas tem que seguir bem, e como também seguir a NR10, que é a norma de segurança. Então, o projeto elétrico é o melhor caminho entre entre a energia elétrica da rede de distribuição disponível para ser utilizada até os pontos realmente de utilização, que é dentro das instalações, dentro dos prédios, das edificações. É o melhor caminho. Utilizar essa energia elétrica da rede de distribuição de qualquer maneira, sem projeto, é colocar a instalação elétrica em risco. Aqui tem uma representação básica dos esquemas elétricos. Quando a gente vai estudar projeto, a gente aprende os tipos de esquemas. Existe o esquema funcional, onde o esquema funcional ele tenta representar da melhor maneira possível a instalação da forma como ela é mesmo. E aqui eu coloquei um esquema funcional representando uma tomada, a lâmpada incandescente está bem clarinha, mas eu acho que dá para vocês verem aí, né? E o interruptor para ligar essa lâmpada com os fios necessários e onde cada fio deve ser ligado, né? Então, é como é feita a ligação, porque o projetista tem que saber para onde vai cada fiação, para poder representar da forma correta nos seus projetos.
E existe também os esquemas multifilar e o esquema unifilar. O multifilar é um esquema mais detalhado, com suas simbologias, e o esquema unifilar é um esquema mais simplificado, também com suas simbologias. E nos projetos de instalações elétricas, o utilizado mesmo é o esquema unifilar, né, com suas simbologias. Aqui eu mostro o detalhamento da posição das caixas de passagens e do trajeto dos eletrodutos, nesse corte aqui dessa imagem. Há um quadro de distribuição logo aqui desse lado, chamado QL, que pode ser quadro de luz. Os quadros nas instalações elétricas têm vários nomes, pode ser quadro de luz, quadro de distribuição, quadro geral, quadro de força, quadro geral de baixa tensão, quadro geral de força e luz. Nos projetos de instalações elétricas dos colegas profissionais que já estão atuando nessa área, eles denominam esses quadros de diversas maneiras. O importante é que começa com o quê, né? Sendo que existem alguns específicos, né? Por exemplo, QM é quadro de medição. Não seria o caso aqui dessa representação aqui. E aí os traçados mais, digamos assim, mais grosso aqui, são a representação dos eletrodutos. Então, a gente percebe que tem um eletroduto saindo do quadro, subindo pela parede, passando pelo teto e chegando no ponto de luz mais próximo, que nesse exemplo aqui está centralizado no meio do teto. Desse ponto de luz, aparecem mais outros eletrodutos descendo para as caixas de passagem que se encontram na parede. Então, do lado esquerdo, ao lado da porta, uma caixa de passagem do interruptor, abaixo do interruptor, mais uma tomada, e assim vai. E também, para o outro lado, a mesma coisa. E aí, dependendo da configuração do ambiente, a gente vai escolhendo, a critério do projetista, qual seria o melhor caminho, qual seria a melhor trajetória para que esse eletroduto chegue até aquela caixa de passagem, que é, na verdade, um ponto de utilização. É uma tomada, é uma lâmpada ou é um interruptor. E aí, do ponto de luz aqui desse exemplo, sai um eletroduto para provavelmente um ponto de luz do ambiente ao lado. E assim a gente vai fazendo o trajeto dos eletrodutos de ambiente a ambiente. Então, aqui é outra perspectiva aqui do mesmo desenho que eu mostrei no slide anterior, né, com a mesma instalação. Aqui é outro corte, onde aqui já não aparece mais o quadro, mas aparece aqui o detalhe da fiação passando por dentro dos eletrodutos. Talvez não esteja tão claro aí o zoom que eu tentei mostrar na imagem, mas aí dá para ver que está entrando no eletroduto 5 fios, na parte lá da lâmpada lá em cima, que são os fios chamados fase neutro. Na verdade, aí aparecem 2 fios fase, 2 fios neutro, e o fio representado tracejado seria o fio terra. E aí a gente consegue, se for visualizar o caminho, vai fiação para um lado, fiação para o outro, que é o que o projetista tem que ter em mente na hora que ele estiver fazendo a ligação, essa etapa da fiação em seu projeto. Tem que saber como é que a fiação está sendo passada lá no espaço e tentar reproduzir isso em seu projeto, de forma que o leitor do projeto ele possa entender. E aí, na verdade, o projeto de instalação elétrica, praticamente todo ele é representado através de uma planta baixa. Se eu representar esse mesmo ambiente aqui, numa planta baixa, nós temos aqui o quadro de luz logo aqui atrás da porta, tem a alimentação vindo aqui, chegando de algum lugar. Estou colocando aqui, vem do QM, como se tivesse vindo de um quadro de medição. E com as suas representações, né? Representação de neutro, fase, terra, chegando no quadro de luz. E do quadro de luz vai ter outras representações para sair, para atender as cargas, onde aqui nesse desenho está sendo está sendo identificado por circuitos, e os circuitos estão sendo identificados por números. A gente consegue observar aqui 2 circuitos. Um circuito de iluminação, então tem o número 1 logo ao lado do ponto de luz, e o circuito 2, que é o circuito de tomadas. A tomada é representada aqui pelo triângulo, logo ao lado aí do símbolo de tomada. E aí, como é que é feita a ligação da forma correta na representação da planta baixa, que é realmente a representação do projeto,
quais são os condutores que estão passando em cada trajeto, em cada trecho de eletroduto, quais são os que devem ser representados da melhor maneira. Então, tem o fio, a linha contínua, como eu já falei, representa o eletroduto, e esse tracinho que está passando, tá atravessando o eletroduto, é a fiação. O fio, o tracinho completo assim, sozinho, é o fio fase. O tracinho que parece uma letra L, de cabeça para baixo, é o fio neutro. O fio que está do eletroduto para cima, reto, é o fio retorno. E aquele que é um T é o fio terno. Então, só lembrando que o fio neutro ele deve ir para os pontos de luz e para as tomadas. O fio fase ele deve chegar nos interruptores e nas tomadas. E interligando interruptor e ponto de luz, a gente coloca sempre o fio retorno. E sempre na representação da fiação, a gente vai colocando a identificação do circuito, bem como também a bitola do fio logo abaixo de sua representação. Basicamente isso, pessoal. Vai surgindo dúvidas, né, na apresentação, aí no final da apresentação a gente vai tentar responder as dúvidas. E aí durante quem já estudou instalações elétricas no curso técnico, na faculdade, já ouviu falar também, até sem ser nos cursos, que qual é a bitola mínima dos condutores que se deve utilizar nas instalações elétricas. A bitola mínima, de acordo com a NBR 5410, onde essa tabela é retirada de lá, diz que para os circuitos de iluminação, a bitola mínima do fio para iluminação é 1,5 se for de cobre, certo? Eu coloquei aqui alumínio porque eu retirei exatamente como está na norma, mas dificilmente se utiliza alumínio nas instalações elétricas. Então, a gente vai focando aqui no cobre, é 1,5 mínimo para iluminação e 2,5 mínimo para tomadas. A gente já aprendeu isso, todo mundo sabe, quase todo mundo sabe disso decorado, mas alguns colegas, né, da área, eles acham que todo circuito de iluminação deve ser 1,5 e todo circuito de tomada deve ser 2,5. Quando não é bem assim. Esses valores de 1,5 e 2,5 é o valor mínimo exigido pela norma. Mas a depender do circuito que a gente está dimensionando, pode ser que... Só um minuto. Tá bom. Pessoal, só um problema aqui no ar-condicionado. Vou desligar aqui. Ok. Pronto. Só retomando aqui. Então, todos acham que 1,5 e 2,5 acham que todo circuito de iluminação e tomada deve ser 1,5 e 2,5, respectivamente. Quando, dependendo do circuito que a gente vai dimensionando, pode ser que aquele circuito exija uma fiação maior do que 1,5, se for iluminação. Aí já teria que partir para 2,5. Pode ser que aquele circuito de tomada exija uma fiação mais do que 2,5. E aí a gente tem que saber quando é que esses casos acontecem. Por exemplo, um circuito para atender um chuveiro elétrico não pode ser 2,5, porque a potência do chuveiro elétrico, se for utilizado um circuito de 2,5, com certeza a fiação vai esquentar e pode provocar um incêndio. Então, é nesse momento que a gente tem que saber dimensionar de forma correta a fiação de uma instalação elétrica. Ok? Uma coisa importante também, além de saber dimensionar os condutores, é saber dimensionar os eletrodutos. Aqui eu mostro rapidamente alguns tipos de eletrodutos. Na verdade, o termo mais correto a gente deve chamar de conduto, né? E eletroduto é um tipo de conduto, ok? Então, dentre os condutos elétricos, o eletroduto é o mais conhecido, né? Tanto é mais conhecido que todo mundo chama ele de eletroduto, sem chamar de conduto. Mas outros tipos de condutos tem a calha, também conhecido como eletrocalha, tem a bandeja, tem escada para cabos, tem eletrodutos metálicos rígidos, tem de PVC, que é bem muito mais conhecido, tem o metálico flexível, muito raramente se utiliza isso, e também tem o PVC flexível, que é conhecido conduíte, muito utilizado também. E aí o projetista tem que saber também entender desses tipos de materiais, que ele deve especificar isso em seu projeto. E aqui, partindo um pouco agora para a parte do dimensionamento,
Em um projeto elétrico, como eu falei, tudo começa por um projeto de engenharia civil, um projeto arquitetônico, e aí o projetista de instalação elétrica, logo em seu início, quando ele vai começar a projetar, a primeira etapa dele é, antes de mencionar alguma coisa, ele tem que ter uma conversa com o proprietário do estabelecimento, o proprietário da residência, ou até mesmo com uma conversa com o engenheiro civil ou com o arquiteto de onde ele recebeu o projeto arquitetônico para fazer o seu projeto elétrico. Antes disso, tem que ter uma conversa prévia para saber alguns detalhes de alguns locais que vai ter uma atenção especial ou não. Após essa conversa prévia, o projetista pode começar já o início dos seus dimensionamentos. A primeira parte é o que a gente chama de estimativa de carga. E em sua estimativa de carga, em instalações elétricas, a gente tem praticamente 3 tipos de carga, que é a iluminação, as tomadas de uso geral, que a gente vai chamar de TUG, e as tomadas de uso específico, que a gente chama de TUI. E para cada tipo de estimativa de carga dessa, tem um critério dado pela NBR 5410. Para iluminação, é bem básico, às vezes o aluno de engenharia civil, ou de arquitetura, ou o aluno do curso técnico de edificações aprende isso na disciplina, passa na prova, mas aí quando passa, vai se formar, aí pronto, aí vai trabalhar em uma área ou outra, e é normal que isso aí vai cair no esquecimento. Mas aí é só lembrar aqui, voltar para a norma, que fica muito fácil de entender, certo? Porque é uma coisa muito básica. Por exemplo, nos locais, nos ambientes que a área for menor que 6 metros quadrados, a gente vai prever uma carga mínima de 100 VA. Né? VA é unidade de potência em eletricidade. Né? É quase a mesma coisa de watts, só com uma pequena diferença devido a uma coisa chamada de fator de potência, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas quase a princípio, a gente pode considerar VA como sendo watts. Ok? Se o ambiente tiver uma área maior que 6 metros quadrados, aí a gente vai prever uma carga mínima de 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados, e aí a gente vai acrescentando 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados inteiro. É assim que a gente prevê a carga de iluminação. É importante deixar claro aqui que é a carga da iluminação em potência, e não em, como é que eu posso dizer? E não em lux, em lumens, que é a unidade de iluminação, certo? E aí isso aí já é outro assunto, que é a parte de projeto luminotécnico, que caberia outra live aqui, ok? Projeto luminotécnico também pode andar em paralelo junto com o projeto de instalação elétrica. E aí, para as cargas de tomadas, como eu falei, existem tomadas de uso geral e de uso específico, que eu vou chamar de TUG e TUS. Só para ver aqui o conceito, tomada de uso geral, o próprio nome já diz que é para atender qualquer equipamento de forma geral, que são aquela tomada padronizada, com 3 pinos, para fase, neutro e o terra, para ligar eletrodomésticos, eletroeletrônicos, etc. E as tomadas de uso específico, normalmente também eles têm a mesma aparência da tomada de uso geral, mas como eles são feitos para atender geralmente aparelhos, equipamentos que têm uma potência mais elevada do que os demais. Em uma residência, a gente pode considerar como, por exemplo, chuveiro elétrico e ar-condicionado para ser atendido como tomada de uso específico, bem como outras cargas também, ok? Com relação às tomadas de uso específico, geralmente elas ficam, apesar da carga poder mudar de um local para outro, mas geralmente fica no mesmo local por muito tempo, dificilmente muda de local. E aí o projetista vai ter que escolher de forma criteriosa onde vai ser os locais das tomadas de uso específico, né? De um chuveiro, porque não tem como ficar mudando o local do chuveiro, e do ar-condicionado também, e outros equipamentos que houver de forma específica. E aí, como é que a gente vai distribuir a quantidade de tomadas? A quantidade de tomadas nas residências, nos projetos de instalações elétricas, a gente também pode, primeiramente, o critério da área, que se o ambiente for menor que 6 metros quadrados, a gente destina pelo menos uma tomada no mínimo. Ou seja, cada ambiente, por menor que seja, tem que ter pelo menos uma tomada para atender alguma coisa que porventura vier a acontecer naquele local.
E se o ambiente tiver uma área maior que 6 metros quadrados, a gente vai para o critério do perímetro. Ou seja, para cada 5 metros ou fração de perímetro, a gente vai destinar uma tomada. Para os ambientes gerais, aí tem os casos específicos que são cozinha, copa-cozinha, área de serviço e lavanderia. A gente vai destinar uma tomada para cada 3,5 metros de perímetro ou fração de perímetro, sendo que acima de cada bancada, com largura acima de 30 centímetros, deve ser previsto pelo menos uma tomada. Os demais ambientes, independente de área ou não, como eu falei no início, pelo menos uma tomada. E aqui tem um critério para distribuição de tomadas comerciais, né? É outro critério que é um pouco diferente da residencial. E qual é a potência que eu vou prever nessas tomadas? Para as tomadas de uso geral, para aqueles ambientes que eu falei, gerais, que para cada 6 metros quadrados, para cada 5 metros de perímetro ou fração dele, uma tomada, a gente vai destinar 100 VA de potência para cada tomada. Então, de acordo com o meu cálculo de perímetro do ambiente, se der 3 tomadas, cada tomada 100 VA, 300 VA. E para os banheiros, cozinhas, copa, área de serviço, vai ser 600 VA para cada tomada, até 3 tomadas. E se houver mais de 3 tomadas, 100 VA para as demais. Esse valor é maior devido à quantidade de cargas nesses ambientes serem maiores, cozinha, área de serviço, etc. E para as tomadas de uso específico, pessoal, a tomada a prever na tomada de uso específico vai ser a potência prevista daquele equipamento que vai ser ligado lá. O chuveiro elétrico, o ar-condicionado ou outro equipamento. Após tudo isso, a gente encerra a primeira etapa, que é a tabela, que é uma estimativa de carga. Alguns chamam de previsão de carga, que é a mesma coisa. E aí aqui tem um exemplo de uma tabela da estimativa de carga para que o projeto fique organizado e o projetista possa entender como a sua carga ficou distribuída em cada ambiente. Ok? Pronto, feito isso, o próximo passo poderia ir para um segundo passo, mas ele já está aqui da sua estimativa de carga, ele já poderia ir para a planta baixa do seu projeto e começar a distribuir, como é que eu posso dizer, os seus pontos elétricos de iluminação, de tomadas, de uso específico, no próprio desenho. Nesse exemplo aqui, por exemplo, a gente tem 3 pontos de luz na sala. Então, nessa etapa aqui, o projetista já pode ir lá no desenho da planta baixa e posicionar os 3 pontos de luz de forma criteriosa para que o ambiente fique bem iluminado. Não é isso? Outro exemplo aqui, ó, nesse exemplo aqui dessa tabela, a cozinha, pelo cálculo, deu 6 tomadas, 3 de 600 e 3 de 100. Então, no desenho, o projetista nessa etapa já pode passar a localização dessas 3 tomadas lá na cozinha. E assim vai. Certo, pessoal? Seria uma etapa do projeto. Deixa eu ver se eu consigo... como é que eu faço para mostrar aqui um desenho aqui do AutoCAD, que já está aberto aqui na minha tela. Será que eu tenho que pausar esse e aí? Isso mesmo, Thales. Você tem que fechar esse todinho para abrir o outro. Aí Certo. você abre da mesma forma. Tá bom. Eu tenho que pausar o compartilhamento, né? Exato. Você tira esse, fecha esse, pausa o compartilhamento e compartilha o outro. Estamos vendo só a tela ainda. Só mais um momento, pessoal. Eu acho que eu não estou conseguindo, não. Mas faz parte, professor. Continue, está tão boa a sua explanação. Vou tentar só mais uma vez. Certo. É que eu não estou achando o botão de parar o compartilhamento do slide. É lá embaixo.
Tem um botãozinho vermelhinho lá embaixo. É porque a minha tela está minimizada aqui no cantinho da tela, e eu não estou conseguindo ficar grande. Mas eu vou fazer o seguinte, então eu vou continuar a apresentação, e ao final da apresentação, se der um tempinho, eu mostro as etapas do projeto no AutoCAD. Ok. Então, vou aumentar aqui novamente. Pronto, então, como eu falei, então, dessa etapa da estimativa de carga, se o projetista quiser, já pode ir colocando os desenhos dos pontos, a simbologia correta dos pontos elétricos, ou seja, a simbologia dos pontos de luz, de tomadas, de interruptores, quadros, já no seu devido local, lá no desenho da planta baixa, de acordo com a norma da simbologia. Depois disso, ele pode continuar os seus cálculos, onde é muito importante ele saber dimensionar o circuito de alimentação geral. Então, para dimensionar o circuito de alimentação geral, eu vou falar aqui primeiro vou falar de duas coisas, de potência instalada, ou carga instalada, e também de demanda. Potência instalada é um cálculo para saber qual vai ser o tipo de fornecimento de energia elétrica que a concessionária vai atender essa nova edificação. Ou seja, para dizer se vai ser monofásico ou trifásico. Então, esse cálculo é bem simples, é só somar as potências de iluminação das TUCs e das TUs, que foi feito na etapa anterior, né, e foi organizado de forma de uma tabela, de uma planilha, e essas três parcelas, a gente tem um valor, e esse valor, se for acima de 15 kW, a concessionária, a distribuidora de energia vai atender essa nova edificação, essa residência, de forma monofásica, e se der acima de 15 kW, será trifásico. Então, vai depender da soma dessas três parcelas de potência que foi prevista no cálculo da estimativa de carga. E existe também o outro cálculo chamado, que é o cálculo da demanda. O que seria o cálculo da demanda? É porque nem toda a potência instalada que eu estimei no meu projeto, realmente, nem toda essa potência vai ser utilizada, toda ela. Porque em uma residência, em qualquer edificação, nem todas as cargas estão sendo utilizadas, todas ao mesmo tempo. Então, ou seja, sempre tem uma parte da carga que está desligada. Então, isso também é como se fosse uma estimativa. Então, a gente vai fazer esse cálculo da demanda através dessa fórmula aqui, certo? Onde a gente vai somar a potência de iluminação e das torres, já lá daquela etapa da estimativa de carga, e multiplicar pelo fator G1, e também a potência das torres e multiplicar pelo fator G2, onde G1 e G2 são chamados fatores de demanda. Essa é uma forma de calcular a demanda. Para projetos de instalações residenciais, é muito utilizada essa fórmula porque é onde é encontrado na literatura de instalações elétricas. Existem outras fórmulas de demanda que são mais específicas, que estão disponíveis também nas normas da concessionária de energia elétrica local. Mas para atender uma instalação elétrica residencial, essa fórmula atende bastante bem. E como é que eu sei o valor de G1 e G2? Também da literatura, a gente retira essas tabelas da literatura, dos livros. Então, para G1, a gente tem esses valores aqui, de acordo com a soma da potência de iluminação mais tubos, e para G2 tem esses valores também na tabela da esquerda, da direita, para aplicar na fórmula, e aí a gente pode mostrar um exemplo aqui. Vamos supor que em uma residência qualquer, que eu estou projetando, a potência de iluminação de tubos e TUs, dou esses valores aí apresentados na tela. E aí, ao somar, eu vou ter a potência instalada. Na parte das tubos, eu apliquei um fator ali 0,8, que é o fator de potência. Somando, deu 25,42 kW. Ou seja, isso aí, como eu falei agora há pouco, se deu acima de 15 kW, era para ser seria monofásico. Como deu acima, então é uma instalação trifásica. Ou seja, a concessionária vai fornecer 4 fios para atender a instalação dessa residência. 3 fios deles são fase e o quarto é o neutro.
né? Então, quando a gente passa em frente a uma residência e vê saindo lá da rede da distribuidora 4 fios indo para o padrão de entrada, lá para o medidor, é porque essa instalação é trifásica. Quando a gente vê só 2, é porque é monofásico, ok? E além da carga instalada, como eu falei, é necessário calcular a demanda. Então, a demanda, a fórmula, estou repetindo aqui a fórmula, com os mesmos valores que eu mostrei agora há pouco, calculando a demanda, jogando os valores na fórmula, a gente vai achar uma demanda para esse exemplo aqui, dessa instalação, de 12,11 kW. Ou seja, a carga instalada deu 25 kW aproximadamente e demanda 12. E aí, para que serve a demanda? Porque a carga instalada serve para dizer se o fornecimento vai ser monofásico ou trifásico. A demanda vai servir para a gente dimensionar o circuito de alimentação geral. É o circuito que vai atender toda a residência, toda a casa. São aqueles cabos, aqueles condutores que vão sair do quadro de medição e vai até o quadro de distribuição que está no interior da casa, né? Então, é através dessa demanda que é dimensionado. Mas como é dimensionado? Para facilitar a nossa vida, a própria distribuidora fornece, em sua norma, uma tabela que já diz tudo respondido já, que seria uma tabela semelhante a essa. Então, para o nosso exemplo, a gente já viu que seria uma instalação trifásica, né, pela carga instalada, que deu acima de 15, e a demanda, como deu 12,11, seria aqui até 24, não sei se vocês conseguem ver o mouse, a setinha do meu mouse, mas aí, até 24, na parte aqui de trifásica, logo depois aqui tem responsabilidade da COSERN, que é a parte dos cabos que a COSERN vai fornecer para atender lá. E logo aqui do lado direito vai ter a responsabilidade do consumidor, ou seja, vai dizer qual é o valor do ramal de entrada, qual é o eletroduto o diâmetro do eletroduto, por onde esses cabos vão passar, já vai dizer qual é o valor do disjuntor geral que vai proteger essa casa, proteger a instalação dessa casa, e o valor do aterramento, né? O diâmetro do condutor de aterramento. Então, já dá tudo preparado pela própria concessionária. Então, esse aí é o circuito de alimentação geral até chegar no quadro de distribuição da casa. E chegando dentro da casa, tem outros critérios que é a instalação elétrica propriamente dita. A gente tem que aprender a dividir a instalação elétrica em circuitos terminais. A gente tem que... por que é importante dividir a instalação em circuitos terminais? Para que possa facilitar as verificações, para quando acontecer um problema, toda a residência não ficar no escuro, apenas uma parte dela. E aí existem alguns critérios, né, que a gente explica nas aulas, como faz para dividir a instalação em circuitos. O critério mais básico e simples é separar circuito de iluminação e tomadas, que tem que ser distintos. Dentre outros critérios que também, né, tomada de uso específico, circuito das tomadas da cozinha também devem ser separados, etc. Então, aqui tem alguns critérios. E aí, após tudo isso, é importante a gente saber dividir os circuitos de forma correta, para que a gente não possa superdimensionar os condutores dos circuitos terminais. Circuitos terminais que eu falo aqui, pessoal, é o circuito que vai realmente até a tomada, vai até o ponto de luz e vai atender o ponto de utilização mesmo da energia elétrica. Esses circuitos a gente tem que saber dimensionar de forma correta para que a gente não deixe uma bitola muito grande nos fios, porque nas caixinhas de interruptor e tomada, se o fio for já de 6 milímetros quadrados, já fica difícil ele encaixar e apertar lá no parafuso. Então, o que a gente puder fazer para deixar no máximo até 4 milímetros quadrados, a gente faz. Ok? E aí, assim como eu mostrei agora há pouco, uma tabela da estimativa de carga, a fim de facilitar a vida do projetista, para ficar um projeto mais organizado, também existe uma tabela da divisão dos circuitos, uma semelhante a essa aí. Existem projetistas, profissionais que utilizam essas duas tabelas em uma só, que não tem problema, né? Existem softwares também já de projetos de instalações elétricas que já geram essa tabela de uma forma automática, que seria essa e aquela primeira que eu mostrei. Mas aí,
cada projetista, com o passar do tempo, ganhando experiência, vai fazendo a sua própria metodologia. Como, por exemplo, eu prefiro utilizar as duas tabelas de forma separada. Mas que não é também errado usar as duas juntas também, não. Certo? É só a facilidade que cada projetista achou durante o seu desenvolvimento profissional. Ok? Aqui alguns critérios para... Aí pronto, para dimensionar os circuitos. Dimensionar os circuitos significa dimensionar a bitola do fio que vai atender aquele circuito. Para dimensionar essa bitola, como eu falei lá no início, não é simplesmente 1,5 para iluminação e 2,5 para tomada. Eu tenho que saber realmente qual é a potência do circuito que eu previ lá no início, né, na estimativa de carga, e através de alguns critérios, como alguns aqui mencionados, critério da capacidade de condução de corrente e critério da queda de tensão, saber entender muito bem esses critérios para que eu possa dimensionar os condutores da forma correta, ok? Eu fazendo isso, aí o circuito está bem dimensionado. Pode ser que através desses critérios, o circuito que eu estou dimensionando dê um valor de bitola de fio até mesmo abaixo do valor mínimo recomendado pela norma. Por exemplo, pode ser que dê até um valor de 1 milímetro quadrado. Mas aí, como a gente tem que atender o mínimo da norma, a gente já aumenta para 1,5. E se o critério que a gente está utilizando resultar no valor acima do mínimo da norma, a gente tem que utilizar o nosso critério, né? Porque o mínimo é aquele da norma, mas se pelo meu cálculo deu acima de 1,5, por exemplo, tenho que utilizar já um condutor mais próximo, que é 2,5. E assim vai. Pronto, aí dentro desses critérios, aí tem na NBR 5410 diversas tabelas, muitas tabelas que o importante é a gente, como é que eu posso dizer, interpretar bem essas tabelas, porque os cálculos de projetos de instalações elétricas não é cálculo avançado não, pessoal, é cálculo muito simples. Cálculo algébrico mesmo, né? Soma, subtração, divisão e multiplicação. Sabendo disso e aplicando nas tabelas, a própria tabela já dá o resultado, certo? Então, aqui são algumas tabelas que eu posso mostrar aqui rapidamente, que está lá na NBR 5410, como tipos de linhas. A gente tem que saber a forma que vai ser instalado o cabo para que eu possa utilizar essa forma dentro dos critérios corretos. Aqui é o que a gente chama de fator de agrupamento. Existem alguns fatores que são utilizados no dimensionamento dos condutores, que é agrupamento, fator de temperatura e outros fatores, onde agrupamento e temperatura são os mais utilizados. Para depois disso, a gente vir na fórmula e aplicar aqui na tabela correta e saber qual é o valor da bitola do fio correta. Ok? De acordo com a maneira de instalar, que é uma tabela bem completa de uma forma de instalar os cabos lá da NBR 5410. Outro critério também é com relação à queda de tensão, porque se eu vou atender uma carga que está bastante distante, aí de acordo com o efeito Joule da física, a tensão que vai chegar lá para atender aquela carga vai ser muito baixa. Se eu não levar em consideração a distância, então pode ser que eu não atenda muito bem aquela carga. Então é um critério bastante importante se a carga se o circuito que eu estou dimensionando estiver a uma certa distância da fonte. Por exemplo, ou seja, os apartamentos de um condomínio vertical que está, por exemplo, lá no 20º andar, lá na cobertura, eles não podem ser dimensionados da mesma forma do que os apartamentos que estão nos primeiros andares, porque a distância lá da fonte, que fica no térreo, né, no quadro de medição, até chegar no último andar é uma certa distância. Então, eu tenho que dimensionar e levar em consideração esse critério da queda de tensão para os últimos apartamentos. É apenas um exemplo para a gente ver onde é que a gente aplica esse tipo de critério da queda de tensão. E aqui tem alguns detalhes da queda de tensão, que eu estou passando um pouco mais rápido, devido ao tempo que já está corrido. E outro critério também é de acordo com o dimensionamento da proteção, ou seja, os disjuntores. Para dimensionar os disjuntores, pessoal, tem um critério também, que são esses dois aqui, dessa fórmula. A corrente nominal do disjuntor tem que estar entre a corrente de projeto e a capacidade máxima de condução de corrente daquele fio, para que esse disjuntor possa proteger muito bem.
Uma coisa importante aqui que as pessoas, os profissionais, colegas e principalmente o projetista deve saber é que o disjuntor ele protege a fiação elétrica. Então, quando ele dimensiona um disjuntor, ele está protegendo a fiação. Proteção contra choque elétrico e proteção contra surtos elétricos são outros dispositivos, que são DR e são DPS, que também faz parte do projeto, certo? Mas o principal para o funcionamento da instalação é o disjuntor conhecido, que a gente conhece como disjuntor termomagnético. Ele protege o quê? Ele protege a fiação. Ele evita que a fiação esquente e pegue fogo. Basicamente é isso. Se a gente souber projetar direito, a gente vai estar protegendo a fiação e evitando que ela pegue fogo numa possível sobrecarga ou curto-circuito. Aqui o exemplo que a gente diz, e também uma das últimas etapas do projeto é o dimensionamento dos eletrodutos, onde dimensionar eletroduto significa o quê? É saber qual é o diâmetro correto dos eletrodutos em cada trecho da instalação elétrica. De acordo com o quê? De acordo com a quantidade de fios que está passando em cada trecho de eletroduto e levando em consideração a bitola de cada um deles. A forma de dimensionar os eletrodutos é bastante simples, também é dada em tabela. Por exemplo, vamos supor que em um trecho do eletroduto está passando condutores de 3 bitolas diferentes, condutores de 2,5, de 4 e de 6, certo? Então, vamos supor que está passando em um mesmo eletroduto, só podem ser instalados condutores de circuitos diferentes. Sim, aqui é um detalhe bastante interessante, que um trecho de eletroduto, a norma só permite instalar condutores de bitolas vizinhas, né? Ou seja, 2,5, 4 e 6, e nunca 2,5, 4 e 10. É um detalhe importante do projetista. A NBR 5410, ela recomenda que a gente ocupe a área do eletroduto com até no máximo 40% da sua área com condutores, de acordo com essa figurinha aqui, preto e branco. E 60% tem que ficar livre para ventilação, para troca de calor, porque se o projetista não vê isso no seu projeto, provavelmente o seu eletroduto vai estar praticamente entupido de condutores, de fios. E aí a possibilidade de pegar fogo é muito grande, né, devido ao calor excessivo dos condutores durante o funcionamento. Pronto, então vamos supor que em um trecho de eletroduto, bem rapidinho aqui, está passando 6 condutores. Desses 6 condutores, vamos supor que tem condutor de 2,5, de 1,5, 2,5 e de 4. E a gente vê nessa tabela, o maior deles, como eu falei, 1,5, 2,5 e 4, é o de 4. A gente considera todos eles como sendo de 4. Então, se eu cruzar as informações, 6 condutores de 4, vai dar um eletroduto de 20 milímetros de diâmetro. Então, essa tabela é bem simples e ajuda bastante o projetista a dimensionar os eletrodutos de forma correta em seu projeto. E aqui, a quantidade de circuitos é importante, o projetista tem que saber a quantidade de circuitos da forma correta, porque ele também tem que saber dimensionar o quadro. Então, de acordo com o circuito, ele vai ter que especificar um quadro que seja um quadro que sirva para tantos circuitos. Ou seja, um quadro para 5 circuitos não é um quadro para 10 circuitos, é outro quadro. E um quadro para 10 não pode atender um quadro para 20 circuitos, porque tem a capacidade, o espaço correto para instalar os disjuntores. Então, o projetista tem que estar atento para isso também. Além disso, da quantidade de circuitos que ele preveu no seu projeto, ele tem que prever também espaço para circuito reserva. Caso a carga vai aumentar lá no futuro, ele vai, como é que eu posso dizer, não tem necessidade de comprar outro quadro, retirar e colocar outro maior. Já tem um espaço lá previsto. Aqui eu mostro alguns exemplos de quadros, de diagrama unifilar de quadro, que é mais específico, passo rápido aqui demais. Existem vários diagramas, aí o projetista tem que estar ligado com o que é barramento de fase, o que é barramento de neutro e o que é barramento de terra. E importante também o projetista saber o que é balanceamento de fases quando se tratar de instalação trifásica, certo? Para que não haja problema na instalação elétrica.
mas que não é coisa de outro mundo, não. Balancear as fases é deixar a quantidade de carga mais ou menos igual para as 3 fases, ok? E assim, aí eu sei que eu passei muito rápido, mas aí a última etapa seria basicamente fazer a especificação do material, o quantitativo. Então, eu coloquei aqui uma tabela bem básica, mas é juntar todo o material que será utilizado em seu projeto de uma forma organizada. Como, por exemplo, aqui é a parte dos condutores. Os condutores são especificados em metros. Aí o projetista, através das suas ferramentas de AutoCAD, ele vai... Né, AutoCAD é uma ferramenta eu sei que hoje em dia tem vários softwares que já fazem isso de forma automática, mas é muito importante que o projetista ele saiba fazer o seu quantitativo da forma correta mesmo, como ele aprendeu na escola, ou seja, a saber aprender a contar. Por que eu estou dizendo isso? Porque de nada adianta o projetista ter em suas mãos, à sua disposição, um software muito bom, né? Como a gente vê hoje alguns softwares bastante interessante, que agiliza bastante no seu processo de rapidez para concluir um projeto e entregar no prazo requerido, né? O projetista tem que entregar no prazo, e ele não saber dos fundamentos de projeto de instalações elétricas, que é o que a gente explica nos nossos cursos. Os fundamentos é o quê? São esses dimensionamentos que eu estou falando para vocês. E a contagem do material faz parte dessa parte também do, do projeto elétrico. Então, se o projetista não souber contar, olhando na planta baixa, quantos metros de cabo de 1,5 eu vou utilizar, né, através de medir por uma ferramenta bem básica, um comando bem básico do AutoCAD, como a régua, ou até mesmo no projeto de papel mesmo, na prancha, né, plotada através de escalímetro. Quando vai para um projeto, quando vai para um software bem elaborado, faz tudo isso para ele, isso pode até ser muito bom para o projetista, como eu falei, mas aí ele vai passar o tempo e ele vai esquecer de como faz isso. Por isso que é importante saber dos fundamentos. Não adianta ter, como é que eu posso dizer, eu ter um jatinho para poder viajar, se eu não souber uma lancha, se eu não saber dirigir uma lancha. Entendeu? Como é mais ou menos essa analogia aí. E aqui tem um exemplo básico, né? A parte da fiação, a parte dos eletrodutos, cada valor, cada diâmetro e a sua quantidade de metros, quantidade de disjuntores, quantidade de interruptores, tomadas, etc. Então, ó, eu passei aqui de forma bem rápida quais são as etapas de um projeto elétrico para que o pessoal veja e é dessa forma que a gente explica, claro, com bem mais tempo nos cursos do CIEM, que a gente sempre vai mostrando quando abre as turmas do CIEM para projetos de instalações elétricas. Não é isso, Paloma? Show, professor. Como sempre, assim, uma aula assim super produtiva de um profissional que atua aí no mercado. Tem uma perguntinha aqui. Certo. Se você ainda quiser mostrar o projeto, eu vou tentar aqui um artifício. Deixa eu ver se vai dar certo. Deixa eu ver. Se eu voltando aqui para mim, acho Eu que vou vai tentar dar fechar certo. minha apresentação. Pronto, eu acho que... Deixa eu ver o que é que está aparecendo na tela aqui, pessoal. Pronto. Aí agora eu vou liberar para você mostrar. Enquanto isso, eu vou falar a pergunta, tá, professor? Certo, pode falar. Essa pergunta aqui, ela está sintetizando tudo que foi falado nessa tarde, né? O que é que precisa, quais são as partes que precisam ter um projeto de instalações elétricas. É bom que foi mesmo na hora que você abriu aí o projeto, né? Então, da mesma forma que um projeto de arquitetura precisa da planta baixa, da planta de situação, o pessoal está querendo saber aí o que é que precisa ter aí nesse seu projeto, que você abriu aí agora para a gente. Paloma, é porque falhou só... você pode repetir bem rapidinho a pergunta? O pessoal está querendo saber Precisa. quais são as partes que precisa ter um projeto elétrico. Da mesma forma que o projeto de arquitetura precisa da planta baixa, dos corpos, da fachada, o que é que compõe aí um projeto elétrico? Pronto, a gente, para elaborar o projeto elétrico, todo projeto elétrico ele é feito em cima de uma planta baixa, né, de um projeto arquitetônico.
Então, no caso de uma residência, se a residência for simples, apenas a planta baixa é o suficiente, certo? A planta baixa com as áreas, certo? É o suficiente e a partir do que é previsto lá na NBR 5410, já pode começar a previsão de carga para cada ambiente, carga de iluminação, tomada, ou seja, apenas a planta baixa mesmo. Se tiver algum detalhe assim, específico de uma residência um pouco mais elaborada, aí é interessante mostrar as vistas, os cortes, algum detalhe, para que a gente possa ter algum desenho também de forma detalhada no projeto. Né? Uma passagem específica de um cabo, se vai ter instalação de aquecedor de água. Ou seja, quanto mais detalhes, é importante mostrar também mais detalhes da planta civil também. Eu não sei se consegui responder a pergunta, mas é basicamente a planta baixa mesmo. Acredito que sim, professor. Você vai mostrar aí o projeto, a gente vai ter a oportunidade de conhecer mais um pouquinho. Pronto, na verdade, aí o projeto aqui é a planta baixa de uma residência. Eu tenho ele em algumas etapas e cada etapa está em um arquivo diferente. Aí eu acho que, não sei se vai, mas vai dar certo aqui. Aqui eu estou só com a planta baixa, né? Ou seja, a gente recebe a planta baixa de um profissional de engenharia civil, de um arquiteto, e normalmente o próprio profissional no meu caso, a minha formação é engenharia elétrica, o que a gente tem que fazer, por exemplo, no AutoCAD é só limpar mesmo aquela parte da mobília e alguns detalhes para que a gente possa desenhar a simbologia do projeto elétrico na planta baixa de forma mais legível, certo? Então, o que a gente deixa normalmente é só são a parte das louças, de banheiro, e um detalhe aqui é acolá, mas normalmente a gente limpa e fica praticamente tudo vazio na planta baixa. Ok? Então, aqui está a planta baixa, que é o que a gente recebe do profissional de engenharia civil, o arquitetônico, o arquiteto. E aí, a próxima etapa, eu tá em outro arquivo, vai fechar aqui e vou abrir outro arquivo da outra etapa. Pronto, aí a outra etapa de um projeto elétrico, como eu falei na apresentação, ele faz a estimativa de carga, né? E da estimativa de carga, ele organiza essa estimativa de carga em uma tabela, e lá daquela tabela já vai dizendo a quantidade de pontos elétricos que está em cada casa, que está em cada ambiente, desculpa. Ou seja, quantos pontos de luz tem em cada ambiente. Então, por exemplo, num quarto aqui, na minha estimativa de carga, deu 2 pontos de luz. Daquela tabela eu já posso vir aqui e colocar os 2 pontos de luz de forma organizada. Cada ponto de luz com o seu interruptor, aqui é a simbologia de interruptor. Simbologia de interruptor pode ser uma letrinha S ou pode ser uma circunferenciazinha pequena, ao lado de cada porta. Ponto de luz no banheiro, já coloco ponto de luz no banheiro. Deu, em um quarto, deu uma suíte, deu 3 pontos de tomada. Então, já posso vir aqui e colocar os pontos de tomada. Ok? Também nessa etapa, eu já posso também localizar onde é que vai ficar instalado o quadro de distribuição. Aqui é a simbologia do quadro de distribuição, né, que normalmente se coloca na parte central da casa, ou na cozinha, ou no corredor, tem que ser no local de fácil acesso. Não pode ser em locais que possam ficar fechados e nem em locais molhados ou úmidos. E aí, nessa etapa, eu já posso colocar os quadros também. Ok? E aí, na próxima etapa, já pode ser a etapa de passar o trajeto dos eletrodutos, que eu vou abrir aqui no outro arquivo. No outro arquivo, pronto, já está aqui os pontos com o tracejado aqui dos eletrodutos. Então, o quadro de distribuição está aqui, o quadro de medição normalmente fica lá fora no muro, né? O quadro de medição desse projeto fica aqui desse lado.
e aí já vem para lá do quadro de medição. Normalmente eu gosto de começar do quadro de medição até o quadro de distribuição, que fica no interior da casa. Esse trajeto, na maioria dos casos, é pelo piso, pelo solo, né, por baixo do solo, e aí a representação é tracejada até chegar no quadro de distribuição, que está aqui. No quadro de distribuição, a gente começa a fazer o caminhamento dos eletrodutos para cada ponto, para o ponto de luz, para as tomadas, para os interruptores. Então, essa parte aqui que está sendo apresentada é apenas o encaminhamento dos eletrodutos, certo? É importante que durante essa etapa não tenha cruzamento de eletroduto pelo teto e também, pronto, essa etapa aí do encaminhamento dos eletrodutos, né? O melhor caminho que a gente vai fazendo, imaginando o ambiente, né? Como já tivesse na nossa mente o caminho aí da casa já construída já. Depois dessa etapa aí do encaminhamento dos eletrodutos, outra etapa aí, o projetista volta lá para o papel e ele vai dividir a instalação em circuitos terminais, que eu apresentei rapidamente na apresentação, e aí, através da sua divisão, ele vai organizar também essa divisão naquela outra tabela que eu falei, vai denominar cada circuito por números, circuito 1, circuito 2, circuito 3. Quando ele fizer isso, ele pode retornar aqui esse desenho e pode também, ao lado de cada ponto elétrico, ele pode já colocar o número do circuito, do lado de cada tomada, do lado de cada ponto de luz, circuito 1, circuito 2, para ir ficando organizado. Depois que ele identificar cada circuito na planta com a sua numeração correta, aí vai passar a parte da fiação, que é a parte, digamos assim, mais trabalhosa. Porque mais trabalhosa que eu digo, porque é a parte que exige mais detalhes. Então, então está aqui a mesma planta já com a parte da fiação passada, né? Então, a simbologia de fiação dos fios, fase, neutro, terra, seus circuitos, e aí é onde demanda mais tempo do projetista. Para o projetista que ainda trabalha, como é que eu posso dizer? Nos fundamentos, né? Não é que seja a moda antiga, mas é porque essa etapa aqui demanda mais trabalho, e aí é onde entra hoje a facilidade dos novos softwares, né? As novas tecnologias, BIM, Revit, etc., que já agiliza isso, porque esses novos softwares já faz toda essa etapa para a gente de forma automática já. Passa tanto os trajetos dos eletrodutos, como a fiação, apenas com o comando. Deu o comando, ele vai processar algum tempo, de acordo com o tamanho do projeto, e depois desse tempo ele já passa tudo automático. Se for fazer de forma manual, é a parte trabalhosa. E aí, ó, é importante a gente saber, como eu falei, dominar esses novos softwares, mas também é importante saber os fundamentos do projeto de instalações elétricas, porque nenhum sistema e nenhum software é perfeito. Eu já projetei também com esse software se a gente não tiver o devido conhecimento, pode ser que passe algum circuito, alguma inconformidade, né, com o que a gente dimensionou, porque a gente vai dando informações ao software, dando informações, para que lá na frente ele calcule, passe tudo, mas pode ser que saia alguma inconformidade, que é coisa do sistema mesmo, né? Nada é perfeito. É claro que agiliza bastante. Então, o profissional que já faz com esse software, ele sabe disso e é só fazer as pequenas correções, que é coisa rápida também. Pronto, Paulo, mas basicamente isso aí. A outra etapa seria basicamente a especificação do material, o quantitativo, que o software também já faz isso automático. Que coisa boa, né, professor? Que aula boa. Espero que o pessoal tenha gostado bastante. A explicação foi tão boa que não tem muitos questionamentos, né, na verdade. Então, assim, Thales, ele tem um material já bem direcionado aí para quem realmente nunca fez projeto elétrico. Então, eu acredito que você vendo essa live agora, você vai conseguir fazer o seu projeto aí do início até o fim. É só você dar uma olhadinha aqui. E quem já assistiu os seus cursos sabe, né? Que pega
Os meninos dizem que pega aquele... Eu já escutei de vários alunos seus, né? Eu pego aquele material de Tales. Como é que eu faço? Eu pego aquele material de Tales, me sento lá no computador e faço o projeto lá dos meus clientes. Né? Então, eu queria agradecer aqui ao professor Tales. Eu vou digitar aqui do lado o Instagram do CIEM, se você ainda não segue a gente no Instagram do CIEM, e eu vou fazer um desafio, Thales. Vou lançar um desafio. Agora, em outubro, nós temos um curso aí com o professor Thales. Vai ser o primeiro online, né, Thales? Então, vai ser o primeiro online com essa mesma qualidade aqui. Já está há algum tempo à venda, nós já temos aí algumas pessoas inscritas. E quem assistiu a live... Aí eu vou fazer uma pergunta. O professor Thales falou aqui várias vezes. Então, quem assistiu a live vai responder lá no Instagram do CIEM, inbox, qual é a norma, é até covardia, né? Que o Thales falou várias vezes. Qual a principal norma é utilizada para fazer projeto elétrico? Não vale responder aqui, tá? Eu vou fazer esse mesmo desafio lá no Instagram agora. Assim que a gente terminar aqui, eu vou deixar esse desafio lá, mas a pergunta é: qual a principal norma utilizada aí para projeto elétrico residencial? Para projeto elétrico. Se você responder, você vai ganhar 50% de desconto. Eu vou mandar aí um link só para você. Thales, muito obrigada. Cada vez mais a gente aprendendo aí com você. Você é um professor 10, mas está nessa jornada há muitos anos, né? Quantos anos já, Thales? Sem revelar a sua idade aí, mas quantos anos já de carreira de professor? Eu comecei em 2012, né? Então, tendo 8 anos, né? 8 anos, muito tempo. Então, é muito tempo aí de estrada já, fazendo projeto e trabalhando também, atuando no mercado, né? Que é isso que é importante. O importante é alguns pontos que o Thales falou, que são muito importantes, que você atue no mercado e que você entenda o que você está fazendo. Então, não adianta você ter o software, nós temos curso de Revit, batemos muito na tecla aí do BIM, mas você tem que saber a base. Se você não souber a base, se você não tiver aprendido a base, você não vai conseguir evoluir aí, você não vai conseguir ter sucesso aí com seus projetos. Queria agradecer, essa live foi direcionada para engenheiros, para arquitetos, para projetistas. Thales trouxe aqui uma linguagem bem do jeitinho dele aí, bem simples, que todo mundo, a gente já teve alunos, acho que esses 3 anos já que você está aqui com a gente já teve aluno técnica eletrotécnica, engenheiro eletricista, engenheiro civil, arquiteto, técnico. Então, nós tivemos vários tipos aí de graduações que frequentaram, você sabe disso, frequentaram seus cursos e aprenderam aí brilhantemente. Então, não é preciso assim você ser um expert, você ser só engenheiro eletricista. Thales, muito obrigado. Está aí o desafio. Thales, não responda. Qual é a principal norma aí que você vai utilizar para fazer projeto elétrico? Responde para mim lá no Instagram. Já coloquei aí o Instagram. Assista a live de novo. A live vai ficar gravada. Se não está lembrando, assista a live de novo. Responde para mim lá no Instagram que eu vou te dar 50% de desconto. 5 primeiras pessoas. Thales, muito obrigada. E assim, queria também agradecer, além de você estar aqui conosco nesses projetos aí, nessas empreitadas do CIEM, queria agradecer seu desprendimento, essa sua vontade. Você sempre teve muita vontade de passar o seu conhecimento, né? Você realmente é o professor que tem amor pelo que faz. Eu queria lhe agradecer muito isso e agradecer aqui por você estar conosco aqui. Queria que você fizesse suas considerações finais para que a gente possa encerrar a live. Eu que agradeço, Paloma, por mais uma oportunidade que você me dá de poder passar um pouco do conhecimento que a gente tem para o pessoal, né, que quer entender um pouco mais, ou quer aprender do zero. E é muito bom sempre passar o conhecimento. E eu acho que quem assistiu essa live e ainda não conhece o curso do Ciência, eu fosse vocês, eu me inscrevia no próximo curso de instalação elétrica, né? Eu agradeço, é muito bom e é pena que também não dá para passar todo o conhecimento em apenas uma live, mas o curso está aí para quem quiser fazer e é muito bom. Muito obrigado.
Eita, eu estava mudo. Ok, Thales, obrigado a você e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Semana que vem tem Jornada do Conhecimento, legalização de obras. Espero todos vocês aqui. Tchau, tchau. Tchau, Thales. Tchau, boa noite. Boa noite.